Muito bem, bem-vindos todos, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Marlon. Boa noite, Uma Paulo. alegria grande, né, estar com vocês nesta noite. Nós vamos então fazer uma breve oração, em seguida nós começamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Então, se puderem primeiramente se apresentar, né? Começamos pelo Paulo, jornalista. Fique à vontade, irmão. Padre Pedro Paulo, obrigado pelo convite, né? Eu sou Paulo Henrique Araújo, sou do PH Vox, né? E também sou, além de jornalista, o meu principal trabalho é de análise geopolítica, né? Da política internacional, autor e palestrante. Então, estou aqui com muita alegria e muito honrado pelo convite do senhor. Muito bem, bem-vindo. Marlon. Então, uma alegria estar aí com vocês, né? Um grande amigo Paulo Henrique, também o padre Pedro Paulo, né? Que está aqui na minha cidade, praticamente aqui, né? Vizinho. Já tocamos muitos projetos juntos, né? Meu nome é Marlon Lerosa, não conhece? Eu sou escritor de livros e organizador de obras sobre a questão do aborto e bioética, né? Faço um trabalho especial nessa questão do aborto, defesa da vida, né? Com diversos cursos nessa área e também com livros. E eu sou editor, né, das editoras Estudos Nacionais, da editora Pios Edições, né, IB Editoras, são selos editoriais que eu coordeno, sou diretor executivo, proprietário dessas editoras, né, e em especial hoje, né, pela temática, né, vou falar de um livro que nós lançamos, nós traduzimos, de um autor espanhol, um advogado espanhol, que é o livro Cristofobia, né, então, isso vai também mostrar um pouco desse trabalho, né, trazer um pouco de dados sobre esse tema tão importante que vamos falar hoje. Nós não conseguimos ainda, né, incluir aqui o padre Chan, né, de Roma, que teria um bonito testemunho a respeito do tema, né, que vamos conversar hoje à noite. Quem sabe a gente, né, ainda consiga durante o nosso diálogo. E também vai passar, né, um momento com a gente a Cristo Nieto, né? Muito bem. Se primeiramente o Marlon quiser então colocar para a gente um pouco sobre esse livro, né, que a editora dele publicou, chamado Cristofobia. É um livro que, de fato, é uma riqueza. Aqui eu tenho a segunda edição, né, que foi também prefaciado pela Ana Campagnolo, né? E então fique à vontade, irmão, para partilhar um pouco para a gente sobre isso. Esse livro, né, nós trouxemos ele para o Brasil bem agora em 2019, um momento muito específico, né? O Bolsonaro recém tinha ido falar sobre cristofobia na ONU, né? E foi muito criticado, né, aqui no Brasil pelos veículos de imprensa, como sempre criticam ele, criticaram porque ele falou sobre cristofobia lá na ONU. Falaram, porque no Brasil ninguém morre por ser cristão, né? Então ficaram negando aí o problema da cristofobia, relativizando, tentando se afastar do problema. E o que nós vemos é que esse é um dos grandes males, né? É uma indiferença e um afastamento, como se fosse algo de conto de fadas ou da história passada, uma coisa que não fosse um problema real no mundo, muito menos no Brasil. E aí o livro foi muito interessante, ele veio a calhar, né? A gente estava trabalhando já um ano e pouco já, né? Uma tradução do projeto Globo. Acabou que ele foi publicado, acho que um mês depois, ou 20 dias depois que o Bolsonaro trouxe o tema mais uma vez, né? E isso ganhou noticiários nacionais. E aí, logo em seguida, a Campagnolo fez a prefácio da segunda edição e indicou no clube dela, né? Virou livro de estudo no clube da Ana Campagnolo, primeira edição. E é um tema que a gente precisa conhecer. Porque, claro, e aí falando do livro e do tema junto, né? O livro, mais ou menos 60%, ele documenta, país por país, o problema da perseguição
aos cristãos, ali onde, falando que uns 60%, onde é uma perseguição mais sangrenta, né? Porque a gente sabe que existe. E, claro, são, né, especialmente países da Ásia, Oriente Médio, ali, África, tem vários pontos ali que são, né, problemas gravíssimos e de terrorismo mesmo, né? Mas o livro dedica-se também à parte final ali, uma parte considerável e muito importante, para algo que eu digo que acho que é o principal foco que nós temos que ter, né? Que é a perseguição no Ocidente. A perseguição hoje, que ele caracteriza, ele traz o nome de hostilizações, né? Que é uma perseguição frequente que acontece. Então, o Cristianeto chegou, boa noite. Boa noite, tudo bom, caríssimos? Tudo Boa bem? noite, bem-vinda, Cris. Amém, tudo certo, com a graça de Deus. Estava fazendo meu filhote dormir. Muito bom. Cris, quiser primeiramente se apresentar, né, para que as pessoas que talvez não conheçam você. Bem, queridos, eu sou Cristonieto, tenho 31 anos, mãe de 3, uma no céu. Depois eu engravidei do Davi, meu filho que atualmente está com 1 ano e 10 meses, e estou com um no meu ventre, que eu ainda não sei se é menino ou menina, né? Mas estou grávida. Nem tinha falado isso publicamente ainda, mas estou revelando aqui na live, pra vocês rezarem por nós. O importante é que não seja menine, né? Deus me livre, em hipótese alguma. Pois é. E no caso, estou com 10 semanas, né, de gestação. Como disse, né, no caso, ia falar, né, sou advogada de formação, me formei pela Universidade Federal Fluminense e atualmente estou deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. Fui eleita em 2018 e agora reeleita, né, nesse último pleito eleitoral. E estamos aí à disposição de todos para responder possíveis perguntas, para poder participar dessa maravilhosa live, ao lado desses grandes nomes aí, né, para que a gente possa partilhar. De fato, sou membro do Movimento Pro Vida há muitos anos, desde 2014. A gente luta em defesa da vida, da família, dos nossos valores que são inegociáveis. E é isso, agora mais do que nunca a gente precisa entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo no país e que a gente se posicione como verdadeiros e autênticos cristãos. Eu sou católica, de berço, né, e busco, humildemente falando, né, honrar o meu batismo onde estou. E é isso, meus queridos. Muito obrigada, viu, padre, pelo convite e agradeço também a todos os que estão aqui conosco, participando desta live. Muito bem. Então, Cris, primeiramente o Marlon está apresentando para nós um pouquinho sobre esse livro que a editora dele publicou, né, Cristofobia. Está mostrando que é uma realidade do nosso tempo, né? Não é uma teoria da conspiração como, né, alguns esquerdistas têm dito, né? É verdade, padre. Então, Esse livro é muito bom, até eu tenho ele também, é muito bom. Parabéns, viu, Marlon, pela publicação do livro, na verdade, pela história, né? Porque eu acho que é fundamental a gente revelar, né, aquilo que muitas vezes parece oculto, né? E como vocês falaram, às vezes algumas pessoas gostam de imputar como se fosse uma teoria da conspiração, mas isso aí também as pessoas falam porque muitas vezes não tem argumentos em sentido contrário, aí é mais fácil rotular, né? Exatamente. Até nós tivemos agora, né, hostilizações, atentado ali, né, a próxima visita da primeira-dama, né, a uma igreja. Nós temos uma série de fatos acontecendo já no Brasil, né, e é isso que eu estava colocando, que, assim, eu quero dar um grande destaque a essa segunda parte do livro, que fala da hostilização anticristã, porque é isso que nós vivemos com mais frequência no Brasil e nos países ditos democráticos. É importante, né, usar esse termo, ditos democráticos como o nosso. E em paz, né? Então, assim, aqui tem vários casos importantes para a gente conhecer e conseguir explicar para as pessoas o que é esse problema e a gente conseguir trazer isso para o debate com mais relevância, né? Em casos, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem um caso que eles contam aqui, né? Que uma entidade intitulada ali, né, de União dos Americanos pela Separação do Estado e Igreja, né? Só pelo nome você já imagina, né, a atuação. Em Maryland eles chegaram a ser contra a criação de um hospital, que seria o maior hospital da região ali de Germantown, que ia ter dezenas de leitos para tratar várias, né, doenças, só porque o hospital era cristão. E por ser cristão,
É que não era porque eles não foram contra por ser cristão, né? Mas por não ter serviços de aborto e término de vida, ou seja, eutanásia. Então, e já estava autorizado pelo gabinete o órgão da saúde, já tinha todas as autorizações, e a entidade veio contra, fazendo um lobby pesado, né? Então, esse tipo de ação mostra, né, claramente quem são aí os agentes da cristofobia. O autor fala vários momentos isso, a gente mapear os agentes da cristofobia nesses países. Porque não é como, você tem lá o Boko Haram, com um grupo terrorista, você tem claramente, né, ninguém discorda, é um grupo armado, que derrama sangue e tudo mais. Mas quando você tem uma série de entidades aí dentro de uma sociedade em paz, eles conseguem agir por muito tempo, hostilizando, criando entraves, cerceando direitos, e as pessoas vão dando de ombros, fingindo que não veem, né? Tem casos também, né, em Miami, em 2013, nos Estados Unidos, o município de Miami chegou a emitir um aviso para as missionárias da caridade de Madre Teresa, que dizia que o empreendimento deles, né, de fazer caridade, não tinha licença, portanto era ilegal. E chegaram a ameaçar com uma multa de $100 por dia, caso elas continuassem fazendo caridade junto aos pobres. Isso é um absurdo, né, do pensamento anticristão. E claro, aí a sociedade, nesse caso específico, se manifestou e aí conseguiram, né, acabar com essa ameaça, essa hostilização que estava sendo feita. São alguns exemplos assim que mostram claramente. Outra questão interessante até é que na França, né, tem uma escalada de cristofobia, e aqui o autor conta, na verdade, bem, de forma até um pouco en passant, mas ele usa dados do Observatório de Cristofobia. E aí eu trago, né, para nós aí, eu sempre gosto de trazer também questões propositivas, né? Isso é algo que nós precisamos, né? Um observatório de cristofobia, seja um órgão, seja um trabalho, assim, né, orgânico na sociedade. Nós precisamos fazer essa atividade dentro das mídias, seja como for, catalogar e para tratar esse tema de forma sistemática. É isso que eles estão fazendo, né? E esse observatório de cristofobia, eles fazem relatórios, né, do observatório. Ele, por exemplo, um desses relatórios mostrava que tinha ocorrido 180 atos de cristofobia em um ano na França. São esses atos, né, que nem todos queimar uma igreja, né? Tiveram também, né, mas nem todos são assim. Alguns são menos agressivos, mas são hostilizações que estão cerceando os direitos dos cristãos. Então eles estão catalogando, né, por gravidade, tudo. E isso é um trabalho que nós temos que fazer continuamente, organizar melhor, porque o que acontece, né, você vê pautas de gênero, pautas raciais, muitas vezes até justamente de entidades que são agentes de cristofobia. Eles fazem isso, eles se organizam e fazem relatórios de atos de LGBTfobia. O que é, né? Aquela ONG famosa lá. Eles simplesmente pegam notícias e vão catalogando. E com as mais variadas formas, eles estão fazendo isso. E dando solidez para o problema que eles querem tratar, né? Muitas vezes um problema fake, um problema manipulado e politizado. No nosso caso, nós temos um problema real, mas que está pouco catalogado. Acho que o livro ele dá, na verdade, mais uma inspiração nesse aspecto, e ele traz, catalogando alguns países da Europa que estão em paz, mas pensando em Brasil, a gente precisa começar a olhar dessa forma, eu acho. Eu acho uma riqueza termos nessa noite conosco o Paulo Henrique, né, que é jornalista e hoje tem correspondentes, né, em muitas partes do mundo. Então, se você quiser relatar para a gente um pouco, irmão, nesse contexto que você tem percebido, né? Sim, olha, foi muito interessante esse ponto que o Marlon comentou, padre. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, justamente porque a gente percebe que existe esse movimento de uma cristofobia leve. Eu queria falar um pouco sobre o cerne desse problema, que está no iluminismo. O iluminismo do século XVI, que levou ao laicato, né, ou laicismo, e isso leva à Revolução Francesa, e a gente tem a eclosão no século XIX do marxismo. E o marxismo, ele é a filosofia, muitas pessoas pensam no marxismo como a estrutura comunista de Estado, que nem por si só é o próprio comunismo. E existe nele o ódio à religião inspirado no iluminismo.
E a gente vive uma sociedade hoje onde nós aprendemos o tempo inteiro, não somente aqui no Brasil, mas eu tenho 37 anos aqui, a Cris tem 31, o Marlon já está com 102. Brincadeira, Marlon. Mas o Marlon também já está com seus 40 e poucos aí, né? E nós, o próprio padre também, que é jovem, nós vivemos e crescemos em ambientes onde principalmente o católico sofreu perseguição e bullying dentro da própria escola. Isso acontecia muito. Quantos de nós aqui não ouvimos, né, professores falando absurdos sobre o catolicismo em aula de história, sobre a igreja, entre outras coisas? Então, existe um ódio, a igreja ela precisa ser destruída e colocada como vilã. E isso começa a crescer na sociedade de uma forma que leva a problemas gravíssimos. Eu vou pegar um exemplo aqui primeiro de São Paulo. Né? Em São Paulo nós temos o Hospital Pérola Byton, que é um hospital que faz aborto permitido. Né? A Cris depois pode até comentar mais, né, sobre isso, mas existem algumas brechas na lei brasileira que permite que o aborto seja feito de maneira legal. E o Hospital Pérola Byton em São Paulo é um dos hospitais mais especializados ou mais instrumentalizados para isso. Então é comum grupos católicos, como por exemplo o IPCO, né, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, entre outros, irem em frente ao Hospital Pérola Byton e fazer vigília de terços. Quase toda vigília de terço que é feita em frente ao hospital, e é do outro lado da rua, não é na porta do hospital. Você tem grupos de esquerda, você tem grupos feministas que vão hostilizar, começam a cantar, tentam atrapalhar o terço, cusparada, brigas, agressões físicas. É comum. Existe um vídeo até que vocês encontram fácil no YouTube, ele é de uns 3, 4 anos atrás, de uma reportagem da Rede Globo indo lá colocando os cristãos que estavam lá como vilões. Eles estão ali porque eles não se preocupam com as mulheres. Eles querem o mal das mulheres. Né? Esse era o tom da reportagem da Rede Globo. Um dos casos que eu gostaria de tratar, comentar, né? Um mais grave, por exemplo, é o do Boko Haram, que o Marlon comentou agora há pouco, na Nigéria. No final do ano passado, nós tivemos um caso gravíssimo. Uma região, uma comunidade agrícola na Nigéria, onde moravam diversos cristãos e trabalhavam na colheita de arroz. Um membro do Boko Haram, ele começou a passar pela região da colheita, no arrozal, e começou a mexer com as mulheres. E ele estava armado. Os homens que estavam no local conseguiram tocar ele com facões e etc, né, porque ele estava ali ameaçando a vida das pessoas, e era majoritariamente famílias cristãs ali. Passou algumas horas, esse homem volta com um comboio do Boko Haram, com vários homens armados, com AK-47. Esses homens pegam em torno de 120 homens, pais de família, filhos, irmãos, colocam todos eles de joelho e começam a degolar um por um. 120 homens em um único dia, degolados. E depois, muitas das mulheres, principalmente as meninas mais jovens, foram levadas ou para servirem como escravas sexuais ou para serem vendidas como escravas sexuais. Então, esse é um exemplo do que vem acontecendo de maneira mais grave, né? Pegando o caso do Boko Haram que o Marlon comentou. Outros casos é a pressão social e a tentativa de fazer com que cristãos sejam inclusos ou se sentirem incluídos, e por pressão da própria filosofia marxista. E quando eu falo filosofia marxista, eu peço para quem está nos assistindo não pensar em conceito de política eleitoral. O marxismo está muito mais aprofundado na sociedade hoje, eu não diria não só no Ocidente, do mundo inteiro. É uma filosofia nefasta que conseguiu trazer o mundo para as trevas. Na Irlanda, que é um país absolutamente, majoritariamente católico, através de referendo público, o aborto foi legalizado, mesmo sendo de maioria católica. Isso aconteceu por quê? Pelo trabalho marxista de lavagem cerebral através da mídia, né? Um processo de trabalho, como a gente pega linhas de marxismo, né? Você tem uma linha bolchevique, principalmente a linha da revolução sexual que veio da escola de Frankfurt, sendo utilizado dentro da Irlanda. Outro caso que nós tivemos recentemente, e aqui eu vou
parar por esse, para não monopolizar muita fala, mas esse foi muito importante. Aconteceu na Hungria, porque na Hungria começou a ter várias inserções para iniciar esse processo de sexualização precoce de crianças, tudo que nós já vemos aqui no Brasil, e nós, católicos, nós cristãos, os evangélicos também, que falam sobre isso, são perseguidos, criminalizados, sofrem processo, entre outras coisas. Então, o gabinete do primeiro-ministro Viktor Orbán, ele enviou um projeto de lei, e esse projeto de lei foi aprovado na Câmara. E o que foi levado para o mundo inteiro que era esse projeto de lei? Era um projeto de lei anti-LGBTs, um projeto de lei que visava perseguir homossexuais. E quem começa a fazer esse trabalho foi a Anistia Internacional, aquela ONG, né, que fala que cuida de direitos humanos e tudo mais. E aí nós começamos a ver um processo de linchamento do povo húngaro no mundo inteiro. Lewis Hamilton, né, que é um pateta, né, literalmente falando, não é no sentido ofensivo, ele é um pateta, ele é uma massa de manobra do movimento revolucionário, foi para o Grande Prêmio de Budapeste, e lá ele fez questão de correr com um capacete com as cores do arco-íris. Começou um processo de linchamento à seleção húngara de futebol na Eurocopa do ano passado. Eu não sei se os senhores vão lembrar, mas a seleção húngara era hostilizada em todos os países que ela ia jogar. Gritos contra os húngaros, né, que chegavam a ser... Eu não gosto muito de usar essas fobias no final o tempo inteiro, mas é o nome, né? Xenofóbicos. E na Alemanha, quando eles foram jogar com a seleção da Alemanha, houve uma invasão de campo de um ativista LGBT com a bandeira LGBT. Geralmente, quando há invasão de campo na Hungria, perdão, no futebol europeu, eles fizeram questão de ficar filmando o ato inteiro, o homossexual correndo com a bandeira e hostilizando os jogadores. E o estádio inteiro, todos os estádios, os jogadores, hostilizando ao máximo, desrespeitando o hino da Hungria. Assim, foi uma perseguição brutal contra os húngaros. Eu estou citando tudo o que aconteceu. Agora vamos aos fatos. Nós fizemos um trabalho lá no PH Vox de entender o que estava acontecendo de fato. Nós fomos lá no site do Parlamento Húngaro e traduzimos o documento. E, gente, dizem que só quem nasceu na Hungria e Deus pode aprender húngaro. Isso é verdade, porque a língua praticamente só tem consoantes. Mas nós conseguimos traduzir com a ajuda da tecnologia, tudo, e o projeto de lei não poderia ter comerciais na televisão ou inserções publicitárias na rua e etc., de cunho que levassem à sexualização ou que menores de idade fossem expostos. Por exemplo, se você quisesse colocar uma propaganda dentro de uma boate que é para maior de 18 anos, poderia. Você não poderia colocar, por exemplo, numa praça onde passa crianças. Comerciais de TV, programas de televisão que tenham cunho sexual não deveria passar, porque crianças poderiam ter acesso. E isso em determinadas faixas de horário. Outro caso muito importante, foi aqui que a Anistia Internacional pegou, foi o seguinte: nas aulas de educação sexual, deveria passar pelo crivo dos pais todo o conteúdo antes de ser disponibilizado para as crianças. E aí, o que acontece? Os pais, se a maioria de 50% mais um aprovasse, aquela determinada escola ou região teria acesso a esse conteúdo. Se os pais reprovassem, não teria. E aí, qual que é o problema? Você tira a audiência cativa e obrigatória que militantes travestidos de professores utilizam para subverter os alunos, que é o que acontece muito aqui no Brasil. E começaram a fazer toda a balbúrdia. Mas olhem como o movimento revolucionário é. Eles venderam para o mundo inteiro que o problema era a perseguição, era uma lei que iria suprimir direitos dos homossexuais e etc. E aqui nós não vimos nenhum absurdo do tipo. Mas, olhando o documento que a Anistia Internacional espalhou para todo o mundo, suprimiram um dado. Quando ele foi traduzido do húngaro para as outras línguas, eles tiraram um termo que nós encontramos. No documento em húngaro ele falava assim, era uma perseguição ao direito das crianças homossexuais, das crianças LGBTs.
Então, a gente percebe que, assim, através de uma campanha de propaganda, uma nação inteira foi hostilizada. O ano passado, se você chegasse em qualquer lugar da Europa e dissesse que era húngaro, ia ter alguém para te hostilizar, para cuspir na sua cara, para te recriminar, te chamar de fascista e de assassino de homossexuais. E tudo isso por quê? Porque uma lei que foi proposta, né, ela visava proteger o direito e proteção às crianças a esse tipo de conteúdo de revolução sexual. A lei foi segurada, tivemos a eleição na Hungria em abril desse ano, e junto com a eleição para primeiro-ministro, a eleição parlamentar, que acabaria elegendo o primeiro-ministro, foi posto em referendo esse projeto de lei. E a aprovação da população foi de 93% da lei. O Viktor Orbán teve menos votos do que o projeto de lei. Ele foi reeleito, mas o projeto de lei teve adesão praticamente total, mesmo dos movimentos de esquerda, dos eleitores de esquerda dentro da Hungria. Desculpa falar tanto aqui, né, me estender tanto, mas é porque esse caso realmente é muito emblemático que aconteceu no ano passado. Uhum. Bem, a gente vive, né, num país, teoricamente, né, na maioria cristãos, então, com certeza, né, a crise no parlamento é muito incompreendida, respeitada pelos cristãos. É isso, Cris? Bem, padre, a verdade é que a perseguição aos cristãos ela é iminente em todas as partes, né? Uhum. Eles falaram muito bem sobre a questão histórica, apresentaram casos concretos e isso, assim, do ponto de vista conjuntural, né? Averiguando, analisando também em diversas partes do mundo. Mas a perseguição dentro do Brasil, ela é iminente, né? Por exemplo, como você citou o parlamento. No Congresso Nacional, sempre tem aquele lado, né, aquela bancada, que tenta neutralizar o discurso de quem pensa diferente. Então, por exemplo, eles tentam rotular, às vezes, de argumentos religiosos, quando, às vezes, eles nem estão citando nada relacionado à religião, mas eles tentam neutralizar. Por exemplo, quando eles discordam de algo, eles vão lá e rotulam. Ah, esse aqui é argumento religioso. Ela está falando isso, ou ele está falando isso, por quê? Porque são cristãos. Como se eles tentassem esvaziar o conteúdo, né? Por ser um conteúdo, ou melhor, por ser a pessoa, o emissário da mensagem, né? Por ser uma pessoa cristã. Então, isso também existe. E isso aí também é uma cristofobia. Né? Como se a pessoa tivesse que ser rebaixada por suas crenças, né? Exatamente. Sendo que, eu sempre falei sobre isso, por exemplo, a questão da luta contra o aborto, a luta contra a ideologia de gênero, é uma luta racional, né? Não é uma questão religiosa apenas. É óbvio que o cristão que honra a sua fé, que professa, né, a sua fé, e obviamente o cristão que honra o seu batismo, ele, evidentemente, ele vai ser contra essas pautas nefastas, porque são atentatórias ao direito natural, vida, família, então é lógico, né? Mas também, para além disso, né, para que ninguém rotule ou intitule de discurso religioso, há inúmeros argumentos, né, de ordem racional, né? Ou seja, trazendo para o eixo da racionalidade, a gente consegue chegar a conclusões de que o aborto e o assassinato, né, enfim, de que, por exemplo, a ideologia de gênero destrói e desconstrói não só a identidade humana, mas destrói a família. Enfim, todas essas temáticas que precisam ser enfrentadas. Mas, por outro lado, é mais conveniente, né, tentar rotular. Eu sempre digo que o rótulo é a arma dos covardes, não tem o que falar para rotular. E aí tem os istas da vida, né? E esse discurso do outro lado é absolutamente cristofóbico. Por quê? Porque eles querem tirar... primeiro, eles querem tirar a dignidade, né, da pessoa que tem fé. Segundo, eles querem reduzir, ou seja, uma coisa absolutamente reducionista, eles querem reduzir, né, o argumento a algo que muitas vezes é muito maior, né? E eles querem tentar reduzir para apenas neutralizar o oponente. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto que eu observo, né, dentro dessa lógica, vamos dizer assim, né, da cristofobia que existe nos diversos espaços públicos, eles querem tirar Cristo dos espaços públicos. Então, tudo que tem referência, seja de símbolo religioso, por exemplo, o crucifixo, né, nas repartições públicas, eles querem tentar tirar. Por quê? Porque para eles é conveniente todo simbolismo, não só simbolismo, mas tudo aquilo que retrate, que lembre a figura de Jesus Cristo, que é a figura central do cristianismo, eles querem abolir. É basicamente
uma chamada aqui, agora acho que voltou, né? Perdão. Voltando. Mas, basicamente, o que eles pretendem, o que eles desejam, não tenho a menor dúvida, é que nós retornemos para as catacumbas. Certo dia, padre, eu estava conversando com um bispo que me disse algo muito interessante. Ele falava o seguinte, ele falava, Cris, o que está acontecendo hoje é o seguinte, quando a gente faz uma referência, uma retrospectiva histórica, o que a gente chega à conclusão? Na igreja primitiva, lá atrás, a gente tinha, vamos dizer assim, uma sociedade pagã, uma sociedade paganizada. E o cristianismo, ele foi entrando e foi se expandindo. Então, foi havendo a cristianização da sociedade que era pagã. E hoje, a gente está vivendo um pouco do inverso disso. Nós temos uma sociedade que, em termos de fé, né, é majoritariamente cristã, notadamente católica, em termos estatísticos, inclusive, né, mas a gente está vendo a paganização. Ou seja, nós estamos assistindo não só a cristofobia, mas justamente com ela, né, com a cristofobia, com esse ódio a Cristo, com esse ódio à fé, e também com essa tentativa de demolir tudo aquilo que foi erigido com a civilização ocidental, no caso dos nossos princípios e valores negociáveis, esses que fundaram, inclusive, a civilização ocidental. A Igreja Católica, por exemplo, que construiu a civilização ocidental, eles querem atacar a igreja, a honra da igreja a todo custo. Eles não medem esforços para poder tentar demolir, acabar, né, enfim, solapar tudo aquilo que é de valor cristão. É o que eles desejam, esse é o trabalho que eles têm. E é por isso que entram justamente as ideologias perversas que atentam com esses valores cristãos. Muito bem, estava citando aqui o caso da Hungria, né, que também é um caso, enfim, que foi bastante emblemático. Aqui hoje, né, nessa conjuntura na qual nós estamos vivendo, né, eu acho que o mais latente hoje, até mais próximo de nós, vamos dizer assim, é a Nicarágua, né? A Nicarágua está acontecendo ali um escândalo. A perseguição ostensiva aos padres, aos bispos. Quer dizer, quem acha isso normal? Quer dizer, que estado é esse, né? Eu fico pensando, tem gente que defende aí, não preciso falar isso, padre, desculpa se eu estou extrapolando a minha participação aqui, né? Aqui eu não estou querendo politizar nada, apesar de que, querendo ou não, esses assuntos, eles tangenciam também o universo político, não tem como a gente negar isso, né? Mas aqui eu não estou querendo polemizar ou politizar nada, mas a verdade é que tem partidos políticos que defendem esse tipo de prática, que defendem não só a censura, mas também a mordaça para os cristãos, porque defendem antivalores. Então, quer dizer, a gente vai querer o quê? Atrair para o Brasil, né, algo que está acontecendo nos países vizinhos, como, por exemplo, a Nicarágua. Por exemplo, eu também preciso fazer uma citação aqui, que eu tenho dito sempre, né? Se o aborto, que é uma pauta que a gente sabe, né? No caso, a defesa da vida, defesa inegociável da vida, o direito à vida desde a sua concepção até a morte natural, é uma defesa que é, assim, primordial para todo e qualquer, não só cristão, mas, como disse, ser racional. Por isso que eu tenho até, faço aquele trocadilho, né? Penso e logo sou contra o aborto, porque não tem nada que sustente o argumento abortista, somente na dinâmica do sentimentalismo, alguma coisa assim. Mas se trouxer para o eixo da racionalidade, a gente vai chegar à conclusão de que não tem nada, nenhum argumento que sustente o edifício abortista. Esse é o primeiro ponto. Mas, enfim, a Igreja Católica, ela sempre foi o baluarte da defesa da vida. Se o aborto não for legalizado no Brasil, com toda certeza isso passa muito pelo trabalho e pelo empenho da Igreja Católica. Sim, né? E, claro, de todos os cristãos que estão envolvidos nisso, né, nessa luta contra o aborto. Então, assim, não tem como negar esse fato, porque é uma obviedade. Não tem como negar isso. Então, assim, a gente já teve aí momentos muito críticos na história. Nós tivemos já, dentro do Congresso Nacional, projetos de lei que tentaram legalizar o aborto. O PL 1195, se não me falha a memória, 1135, acho, perdão, 1135 de 91, se não me falha a memória, esse é o número, PL 1135 de 91, esse PL visava a legalização do aborto. Né? Então, quer dizer, foi o empenho, o trabalho efetivo de diversos cristãos que entendiam e que, obviamente, defendem, né, a dignidade da vida humana que começa na concepção, que esses trabalhos em conjunto, né, de vários cristãos, em especial da Igreja Católica, que precisa ser destacado, né, que fez com que, no caso, esses trabalhos em conjunto, que fizeram com que esse projeto ele fosse sepultado. Entende? Então, assim, a gente já teve muitos momentos críticos. Então, a gente não pode negar isso. Agora, é muito cômodo, entre aspas, né? Por outro lado, tentar intimidar, tentar calar, tentar perseguir. Muitas vezes até com um elemento da força, né? Eles querem usar, às vezes, a força
para intimidar, para calar, para censurar, para amordaçar. Por quê? Porque para eles importa a tal da ditadura do politicamente correto, a ditadura da opinião, né? Ou seja, do pensamento único. Se você não pensa como eles, você tem que ser ridicularizado. Você é como o Papa Emérito Bento XVI já falava, que a gente passaria, né, a gente viveria sob a égide de uma ditadura do relativismo e também do martírio do escárnio. Isso da ridicularização. O martírio da ridicularização, exatamente. Estamos sob a égide dessa ditadura do relativismo, em especial relativismo moral. Tem gente que não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado, confunde tudo. É terrível, principalmente, infelizmente, precisa admitir, muitos jovens, né, parece que perderam a noção, perderam um senso de responsabilidade, nunca generalizando, porque com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, há honrosas exceções, e há bastante exceções, sim. Aqui não estou querendo generalizar, porque eu acho que a generalização é injusta. Toda generalização é injusta. Né? Tem pessoas muito boas aí que fazem um trabalho maravilhoso, muitos jovens que estão despertando outros jovens também. Sabe? Graças a Deus tem gente normal ainda. Exatamente, né? Exatamente. Mas tem aqueles que se deixaram doutrinar por um pensamento esquerdista, pelo marxismo, como muito bem foi dito aqui, né? O marxismo que está ali muito impregnado hoje na própria cultura, o marxismo cultural. Né? Aí, por exemplo, quando a gente estuda gramscismo, escola de Frankfurt, a gente vê qual o papel de cada uma, aqui, qual o papel, né, de cada um desses fatores. Né? Por exemplo, o gramscismo ele tinha aquele caráter, né? Vamos dizer assim, não vamos mais nos preocupar com os exércitos, com a luta armada. Não, a gente tem que entrar na cultura. Vamos usar da hegemonia, né? Não mais do poderio, por assim dizer, né? Pela força, mas vamos usar o quê? Hegemonia. Para fazer o quê? Para tentar aparelhar as instituições, mas entrar pela cultura, porque assim a gente consegue fazer o quê? Quase que uma lavagem cerebral nas mentes, né? E aí a destra acaba adestrando muitos jovens, muitas pessoas que acabam se tornando presas fáceis. Né? Eu costumo dizer que quem não tem convicção, quem não tem formação sólida, acaba se tornando uma presa fácil, infelizmente. Né? Quem não tem formação intelectual, quem não tem, de fato, uma base sólida, em especial na fé, uma vida espiritual sadia, verdadeira, infelizmente acaba sucumbindo. Né? É triste isso, entende? Então, o gramscismo atuou, né, dessa forma, né? Tipo, entrando com essa ideia, né, na cultura para poder tentar utilizar, instrumentalizar essas pessoas e também as próprias minorias, né, para favorecer uma agenda. E no caso da escola de Frankfurt, tem a ver ali com a reengenharia social, né, que é o que eles buscam fazer. Vide o papel da própria ideologia de gênero. Né? A ideologia de gênero é essa tentativa de desconstruir a identidade humana, querida e criada por Deus. Anular aquilo que aliás, divorciar, né, daquilo que é biológico. Então, assim, negar a biologia, negar a inteligência humana, inclusive, sabe, em nome de ideologias. Então, isso tudo é contra o que nós lutamos, né? Mas isso, como eu digo, né, é um papel de todos nós. Então, a perseguição, quando ela chega aos cristãos no mundo inteiro, e aí eles estavam fazendo uma retrospectiva histórica, falando de alguns países, alguns casos concretos, em termos assim, de conjuntura, de panorama geral, né? Mas, assim, eu citei a Nicarágua porque é um caso muito próximo que como eu falei, que escandaliza qualquer um. Porque a perseguição, a prisão está chegando, né, para bispos, para padres. E pessoas que se acabam querendo resistir a isso são pessoas que muitas vezes podem até, sabe, talvez tendo que, de repente, responder com a sua própria vida. A gente não sabe. É uma coisa muito séria. Né? E até falando de perseguição... E o que é triste, Cris, é que hoje, né, a esquerda está vendo isso acontecer e não se manifestam contra. Exato. É como se não, né? Lá eles têm que resolver os problemas deles, mas como se né, o sangue cristão fosse o mesmo, né? Mas é por conivência, né, padre? Eles são coniventes porque, para eles, é conveniente. A conivência é por conveniência. Nesse momento, está favorecendo, de algum modo, o discurso deles. Mas amanhã ou depois, se isso se vira contra eles, porque pode se virar contra eles, com toda certeza, que nem o ativismo judicial que a gente tanto repudia, o ativismo judicial que a gente tanto luta contra. Porque o ativismo, ele fragiliza a democracia. Quem fala do Estado democrático, como é que vai defender e chancelar, por exemplo, uma invasão de competência, né, de determinado poder
sobre o outro, até mesmo contra o outro. Isso não existe. Isso cria uma perturbação na harmonia dos poderes, né? Então, assim, eu estou citando esse exemplo só porque, assim, hoje, eles, que estão lá do outro lado, estão referendando o ativismo judicial. Só que amanhã, esse mesmo ativismo pode se voltar contra eles. Então, quer dizer, além do que, é uma burrice tremenda. A gente não pode pensar no caráter personalíssimo da coisa. Tipo assim, hoje me atinge, então eu vou me preocupar. Se amanhã não me atinge mais, então lavo minhas mãos com Pilatos. É assim que funciona? Né? Isso, além de uma falta de caridade, é uma burrice, né? Na minha opinião. Por isso que eu acho que a gente tem que ser entre aspas, no sentido da palavra, né? Para enfrentar as temáticas, todos os assuntos possíveis, eu acho que a gente, como eu falei, tem que trazer para o eixo da racionalidade, tirar um pouco a emoção, o sentimentalismo de lado, né? Deixar de lado, ser racional, buscar os argumentos de base racional. Eu acho que é um ponto central, nevrálgico, na minha opinião. E o segundo ponto é também pensar da seguinte forma, olha só, eu tenho que pensar quem está falando, eu tenho que pensar o fato. Não é o direito do autor, né? É o direito do fato. Porque se a gente observa o direito do autor, se eu não gosto da pessoa, se eu não gosto do indivíduo, eu vou fazer o quê? Eu vou aplaudir, né? Agora, se é o direito do fato, eu tento olhar de uma forma um pouco mais isenta e imparcial, como deveria ser. E não está acontecendo isso. E é por isso que a perseguição, muitas vezes, ela acontece e ela é referendada por muitos grupos que deveriam ser oponentes. Entendeu? A essa própria perseguição. Nós podemos lembrar daquele episódio que o padre Monsieur Jonas sofreu na Canção Nova, né? Quando ele publicou o livro Sim, Sim, Não, Não. Então, Verdade. assim, todos hoje, os grupos, eles podem, né, se defendem, têm liberdade, podem dizer o que bem entendem, menos os católicos, né? Então, existe a liberdade religiosa, sim, para todos, né? Macumbeiros, satanistas, todo mundo, menos os cristãos. Os cristãos se posicionam, parece que aí, né, o mar se levanta, né? Então, isso é de fato muito preocupante. Uma coisa que a gente, como padre, percebe muito é o embate que os jovens hoje sofrem na universidade, né? Porque se você, né, se diz cristão, se apresenta, né, como cristão nesse meio, pronto, a pessoa já logo é deixada de escanteio, é atacado, é perseguido, né? Ou de ir contra, né, o discurso que o professor ali está dizendo. Então, eu lembro que bem no início do governo Bolsonaro, quando o Ernesto Araújo, né, ele falou bastante da cristofobia, depois o próprio governo também, né, as pessoas achavam que isso era, né, que eram falácias, que não tinha sentido o que estavam colocando. Mas, assim, né, acho que é muito perceptível aos nossos olhos, né, os exemplos que vocês estão colocando, porque nós encontramos até, né, uma pessoa aqui, né, estava comentando quando vocês estavam falando, de que a pessoa no restaurante vai fazer, né, ali a sua oração antes da refeição, pronto, as pessoas já olham assim como se fosse um crime, né? Então, é aquela coisa de reduzir a fé à vida privada e que não tem sentido, né? Ainda mais num país que tem a sua maioria cristã, né? O padre, só uma pequena intervenção, desculpa lhe Uhum. cortar, não querendo ser aqui inconveniente, Deus me livre, mas só uma colocação breve, né? Quando eu estava na faculdade, eu estudei na Universidade Federal Fluminense, né? Lá em Niterói. E eu andava muito com crucifixo. Ele era desse tamanho aqui. Eu sempre amei andar com crucifixo, na verdade. Né? E eu andava na faculdade toda, enfim, direto com crucifixo, né? Nunca tirava. E aí teve um evento na faculdade que era para discutir a legalização do aborto. Eu sempre fui contra o aborto, sempre. Eu nunca, assim, flertei com esse lado esquerdista, graças a Deus, né? Naturalmente, quando a gente entra na faculdade, a gente entra com algumas imaturidades, isso é natural, né? A gente vai amadurecendo ao longo do tempo, a gente vai forjando nosso caráter ao longo do tempo, a gente vai consolidando certas coisas ao longo do tempo, isso é natural. Mas eu nunca na minha vida defendi aborto, ideologia de nada disso. Enfim. E aí, quando houve esse evento na faculdade, um seminário,
E aí colocaram 2 a favor e 2 contra. Era um padre falando contra o aborto e acho que era uma enfermeira, se não me falha a memória, falando contra o aborto. E do outro lado, um professor falando a favor, que era o meu professor, inclusive, e uma outra enfermeira falando a favor. Foi uma coisa equilibrada, até aí tudo bem, né? Tava 2 a 2, até aí tudo certo. O padre, em nenhum momento, citou a igreja. Ele só falou, né, dos argumentos, né, que obviamente deveríamos colocar, contra o aborto. Quando passou para o professor, esse professor, ele não falou dos argumentos a favor do aborto. Ele só atacou a igreja. Ele disse que o aborto é legalizado porque a igreja é retrógrada, porque a igreja é fascista, porque não sei o quê. Só atacou a igreja o tempo todo. Eu fui ficando nervosa, eu como uma boa colérica, né, enfim, fui ficando irada já com aquilo. Enfim, mas acabou o evento e tal, aí voltamos para a sala de aula. Nisso, esse professor foi me dar aula. No minuto seguinte, né, que nós acabamos ali, ele voltou para a sala de aula. E aí ele continuou abordando o assunto. Só que ele continuou abordando o assunto como se ele estivesse quase que querendo fazer uma lavagem cerebral para que todas as pessoas tivessem que lutar pela legalização do aborto. Tivesse que militar por isso. Que era uma coisa importantíssima para ele, etc e tal. Enfim. Aí eu levantei o dedo e falei assim, professor, com todo respeito, gostaria de saber os argumentos pelos quais o senhor é a favor do aborto, porque até agora o senhor só atacou a igreja. O senhor não apresentou um argumento contundente para que pudesse, pelo menos, né, enfim, alguém divertir dele. Porque até agora o senhor não apresentou argumento, o senhor atacou a igreja. Aí, ele olhou pro meu crucifixo, virou assim, tinha que ser uma fascista. Assim mesmo. Pelo fato de eu estar com o crucifixo, ele já rotulou, né? Tinha que ser uma fascista. E aí, ele continuou atacando a igreja. Aí eu falei, olha só, professor, o senhor não está respondendo a minha pergunta. É uma pergunta tão simples que está sendo feita, e o senhor não está respondendo de forma objetiva. O senhor está se prestando a um papel de atacar. Foi aí que eu falei. O senhor está me rotulando de forma indevida, de forma injusta, e o rótulo é arma dos covardes é porque o senhor não tem argumentos. Né? E aí houve uma confusãozinha básica na sala, mas eu não fiquei entrando muito no mérito, não. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Mas o fato de eu estar com o crucifixo fez com que ele me rotulasse de fascista. Então, Olha isso só. aí é comum acontecer. Claro que, assim, eu tenho certeza que, graças ao bom Deus, tem ótimos professores também que jamais fariam isso, né? Na própria universidade, né? Na minha universidade, eu tive excelentes professores. Não vou ser hipócrita. Tive, sim, bons professores. Né? Mas, infelizmente, também tem esses militantes travestidos de professores. Né? Então, é muito triste. É que para entrar nesse debate tem que ser inteligente, né? E nem sempre é tão simples apresentar argumentos. Pois é. Eu saí de lá sem resposta. Mas eu saí para ataque. Essa questão do Por isso que rótulo, é aquela coisa, né? A pessoa não tem argumento, então tenta desmoralizar. Né? Vai para, né? Desculpe, Marlon. Fique à vontade. E a gente vê que a teologia do politicamente correto e a esquerda em geral, eles têm uma estratégia muito clara de atacar as pessoas, né? E não as ideias. E eles criam a narrativa deles para que eles possam fazer uma escalada de perseguição, se for ver. Porque, por exemplo, a questão do aborto e do gênero, que são ótimos exemplos, que é onde acontece perseguição aos cristãos no debate público, né? Fala-se tanto em violência política, né? Então, é exatamente o que eles fazem, e até transcende, muito mais do que isso. E a própria narrativa, né, dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? Nós temos aí o Parlamento Europeu e, né, até as entidades, a ONU, OMS, todo mundo chancelando o direito ao aborto. E o direito ao aborto como direito humano. Né? Então, você veja que o politicamente correto, ele chegou a tal ponto que ele colocou as ideologias deles como direitos humanos. Uma coisa absurda. Justamente o que mais claramente viola o direito humano, porque o nascituro ele só tem direito à vida, e ele só tem direito à vida porque é humano, ele não tem nenhum direito específico, né? Senão não seria direito humano. E, então, tirando direitos humanos, eles dizem que estão lutando por direitos humanos. E aí o seguinte, alguém que é contra os direitos humanos é alguém terrível, né? E é isso que eles querem rotular na gente. Né? Se você é cristão, você é contra o aborto. Se o aborto é um direito humano, então você é contra os direitos humanos. Equivale, né, uma forma semelhante, a pessoa ser a favor da escravidão, a favor de, sei lá, tráfico de pessoas, né? Porque também é violação de direitos humanos.
Então, você veja, a narrativa que o politicamente correto está construindo é para uma perseguição, para prender quem é contrário à agenda politicamente correta. O mesmo vale para a questão de gênero. Né? E aí eles dão aqueles saltos, né? Assim como eles ficam só atacando a igreja, eles dão aqueles saltos e eles interpretam a Bíblia, né? Sem conhecer. E aí eles dizem que né, simplesmente por ser cristão e pelo conteúdo que existe na Bíblia, você é responsável por um genocídio, pela LGBTfobia, etc, etc. Então você viola direitos humanos fundamentais, que é ali a questão da sexualidade, das opções, etc. Então, mais um momento em que o cristão, simplesmente por ser cristão, simplesmente por levar uma Bíblia, por tê-la em casa, ele viola direitos humanos. Logo, tudo é válido contra esse monstro que é o cristão. Então, é muito, mas muito grave a questão do politicamente correto. As pessoas têm que entender isso. Né? Isso que eu estou falando não é teoria. Isso é a prática. Nós temos matérias jornalísticas, que hoje em dia a matéria jornalística virou fundamento para decisões de Suprema Corte. Né? Já está bem comum. Nós temos... Geralmente encomendadas. Nós temos discursos oficiais abundantes em que se montou toda essa narrativa. Tá? Só não vê quem não quer. Né? Eles montaram essa narrativa e o que eles vão fazer? Eles esperam o momento oportuno. O momento oportuno em que eles poderão colocar em prática e transformar em fato jurídico a narrativa do politicamente correto. Né? E aí dizer, você que é padre ou você que tem um crucifixo no peito e está discursando contra o aborto, você é contra os direitos humanos. No primeiro momento, eles vão te tirar do debate, rotulando, mas num segundo momento poderão te tirar da vida pública, te tirar até mesmo a tua liberdade. Então, é muito grave. O politicamente correto, ele caminha para uma perseguição muito violenta contra os cristãos. E nós cristãos precisamos entender isso antes que seja tarde demais. Olha, o que é lamentável é que são minorias barulhentas. Né? Não é uma massa, né? Não são assim, a maioria do povo tem uma aversão aos cristãos. Não, são pessoas que estão em cargos, né? E que ali usam da sua cátedra, né? Do seu poder, do seu lugar de fala, né? E se impõem nesse sentido. Não respeitam, são intolerantes, né? Pedem tolerância, mas a tolerância é só de quem pensa igual a eles, né? Paulo. Eu ia comentar que, Marlon, a situação no Brasil, nessa exata semana que nós estamos vivendo, ela ultrapassa até a questão do cristianismo. Não que o cristianismo seja menor, mas até para os incautos. Né? Isso ultrapassa, porque, como que foi aprovado quinta-feira, o Brasil ele está vivendo um estado de tirania. E quando eu estou falando tirania, é tirania no sentido clássico, aquela do primeiro tirano, Júlio César lá, né, em 42, 43 a.C., quando ele vira o tirano de Roma, foi exatamente o mesmo poder que foi dado. E o que nós temos? Você pode mudar o nome, você pode mudar os meios, mas o efeito final do que foi promulgado na quinta-feira no Brasil é a mesma coisa do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Tem o mesmo efeito. E isso já foi transplantado para as eleições. E olha, o que impede que isso vá para, por exemplo, o STF e vire uma regra geral para o Brasil? E aí, meus amigos, a gente vai estar segundo a interpretação de um homem, de uma única pessoa, que vai definir se você pode ou não falar a respeito da vida, o que é ou não direitos humanos, o que é não direito de fé. Ou, melhor ainda, o próprio direito natural. Porque o primeiro direito natural é o direito à vida. E quando você está discutindo o aborto, você está cancelando o direito à vida. E agora já tem uma expressão que a Cris já deve estar ouvindo muito essa expressão lá nos corredores do Congresso, que é agora não é mais questão de direito de expressão, é questão de você... Como é que é o termo que eles usam? É que você extrapola o direito de expressão. Né? Isso aqui é extrapolar o direito de expressão. Tem um termo exato que eles estão utilizando para isso, me fugiu aqui agora. Então, já está sendo relativizado. A gente vive no império do relativismo. E o que é o pensamento revolucionário, se não o relativismo, a cada momento que vai ser utilizado? Mais cedo,
os amigos comentaram sobre a questão da esquerda não denunciar, né, o que está acontecendo aqui do outro lado. Porque a revolução ela é una. Eles não vão denunciar. Você tem alguns ainda que denunciam porque eles são massa de manobra. Aqueles que estão coordenando o movimento revolucionário, seja ele com o verniz que for, globalismo, comunismo, eurasianismo e etc., é a mesma unidade revolucionária. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira falava que a revolução ela é como uma floresta pegando fogo. Você vai ver o incêndio de longe, por mais que seja árvores individualmente que estão pegando fogo. Cada árvore é um tentáculo do movimento revolucionário. E quando a gente vai falar, por exemplo, da questão da Nicarágua, a gente tem que entender a origem de tudo isso, né? E a Nicarágua, a base do que está na Nicarágua, né, lá foi onde criaram-se o movimento das SEBs, que depois foi importado para o Brasil, através das comunidades eclesiais de base nos anos 80. Eu dei uma aula no Centro Dom Bosco semana passada, foi ao ar ontem, está lá no canal do CDB, falando Excelente. justamente sobre isso. Como a esquerda católica, ela não só formou o PT no Brasil, mas como o próprio Foro de São Paulo como um todo. Né? E, padre, se o senhor me permite, só quero indicar aqui, eu escrevi recentemente esse livro aqui. O senhor também está com ele aí, ó, O Mínimo Excelente. sobre o Foro de São Paulo. Bom. Né? Graças a Deus, as pessoas estão adquirindo, estão se informando, já são quase 2.000 cópias vendidas. E hoje está fazendo um mês que foi lançado, né? 2.000 cópias. E ali, nesse livro, eu trago muito sobre isso, né? Sobre como todo esse projeto revolucionário foi implementado. Então, infelizmente, poucos se conscientizarão. E aqueles que se conscientizarão serão perseguidos, porque é o que está acontecendo na Nicarágua nesse momento. Todo o processo que foi feito para ludibriar os fiéis, para enganar, porque nós temos muitos clérigos que abraçam a teologia da libertação por osmoses. Né? Eu tenho certeza, padre, que o senhor conhece algum irmão padre que está na teologia da libertação ou comunga desses pensamentos por pura influência no seminário. Não são padres ruins, não têm mau coração, não odeiam a igreja, acreditam na Eucaristia. E é o que acontece. Eu conheço padres assim, padres que têm um coração maravilhoso, mas foram formados no meio da teologia da libertação. E quando esses padres começam a acordar, é o que vai acontecer, o que está acontecendo na Nicarágua. É o que acontece com todo o movimento revolucionário. Na Venezuela, por exemplo, é um outro caso para trazer aqui. No ano passado, o Maduro ele fomenta milícias civis e armam eles, né, para fazer perseguição. E uma dessas milícias, numa cidade no norte da Venezuela, que me fugiu o nome agora, o nome da cidade, eles começaram a invadir igrejas evangélicas, fazer os pastores comer as páginas da Bíblia sobre a mira de uma arma, para que eles engolissem aquelas palavras e não continuassem professando. Por quê? Porque estava atrapalhando o movimento revolucionário. Então imagina, independente, você está lá no culto, lá, cadeirinha de plástico, entra um cara armado e você vê o pastor sendo obrigado a comer a página da Bíblia com a arma na cabeça, geralmente um fuzil. Quem vai voltar para a igreja? Poucos. Então, igrejas sendo queimadas no Chile, a perseguição contra as igrejas, né? A gente está vendo o que está acontecendo na igreja da Alemanha. Também é um ataque profundo à fé e pode gerar um novo cisma. A gente vê, né, alguns grupos evangélicos também que são perseguidos, né, mas não se compara ao que a Igreja Católica passa. Não. Né? Agora, a pergunta é, por que a Igreja Católica? Né? Por quê? Né? Tem algo de Deus aí, né? E depois, porque, né, nós como cristãos sabemos que antes obedecer a Deus do que aos homens. Acho que a gente nunca vai se dobrar a um sistema, né? E então, de fato, é muito preocupante o que a gente está vivendo hoje, assim. Essa censura, né, que tem acontecido é uma prévia, né, depois do que acontecerá com os cristãos nesse sentido. Né? Você como jornalista, né, que autenticamente católico,
com certeza, se você for entrar em certos debates, pronto, né? Já vão tentar taxar, né? Dizer, olha, não é jornalista, né? É um falso padre. Na verdade, padre, Enfim. até por mais informação que você tenha, até você percebe que é posto de lado em muitos debates, porque Uhum. justamente você é puta, esse cara é carola, ele vai vir aqui ficar falando de igreja, aí não vai dar certo, né? Mas aí não tem jeito. Eles taxam como se a pessoa fosse ignorante. Pois é, Uhum. aqui. É assim, não tem jeito, mas ou a gente coloca o nosso ideal de fé, Uhum. coloca a Santa Igreja na frente e assume. Isso é uma coisa importante. Muitos católicos não lembram o que assumiram no seu crisma. Uhum. O que nós assumimos no nosso crisma é evangelizar. Evangelizar. Essa é a promessa que nós fazemos no crisma. E somos soldados. É, É importante isso. lembrar disso. Quando Exatamente. Jesus, Soldado milita. quando Jesus em Atos 1:8 diz, né, recebereis o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas, a palavra que está lá no original é martiria, né? Recebereis o poder do Espírito Santo para ser meus mártires, minhas testemunhas. Então, falta de fato, né, nós católicos todos, assumirmos de fato a nossa vocação, que é dar a vida, se for preciso, sermos fiéis até o fim, né? Então, se né, os cristãos todos, de fato, tomassem posse, né, do seu batismo, do seu crisma, eu acho que não haveria esse silêncio como hoje está acontecendo, né? E ocupar os espaços, né? Eu acho que quando o Papa, acho que em 2013, por aí, falou de que a política hoje, né, não anda bem, é porque faltam pessoas autenticamente cristãs nesse meio. Então, eu acho que é importante ocuparmos espaços, setores, para não sermos governados por gente, né, assim, como nós temos hoje, né? Pessoas que ditam, por exemplo, na época ali da pandemia, né? Pessoas que dizem o que o cristão pode e o que o cristão não pode. Aqui em Santa Catarina, né? Queriam ensinar os padres de como distribuir a comunhão, em sacolinha. Nossa, Mas isso. Não, ou a gente chega a aquele esse ponto, da né? Chega a maquinita, esse como é que ponto. era, padre? Tinha tipo um filtro, parecia um filtro, né? Ele apertava um botãozinho. Aquilo é a profanação total do corpo de Cristo, né? Então, assim, né? Essas vozes hoje acabam então tomando espaço e fazendo o que bem entende, se achando supremos, né? De fato supremos. Uma coisa, padre, também, que dentro disso que vocês estão comentando, né, é isso, é que acho que às vezes falta um pouco se despertar de consciência de que o católico ele nasceu para o combate, como o Papa Leão XIII já exortava na imortalidade. Né? A vocação do católico é o combate, ou seja, nós somos igreja militante. Uma igreja militante o que faz? Milita, né? Guerreia em favor dos valores, né? Então, assim, não dá para a gente se acovardar, se intimidar. Eu sei que humanamente é muito difícil falando isso, né? Assim, porque óbvio que nós somos seres humanos, nós não somos robôs, então nós temos nossos sentimentos, nós temos o nosso momento também de receios, natural, de preocupações, às vezes até excessivas, que a gente precisa depositar no altar do Senhor e pedir, né, que nosso Senhor nos ajude, nos capacite, para que a gente possa enfrentar as batalhas diárias, né? Agora, nunca esquecendo disso, está no espírito do próprio catolicismo, o combate, né? Então, assim, por isso que foi muito interessante, muito pertinente, quando ele comentou sobre a questão do sacramento da crisma. Ali, a gente, primeiro, né, a partir do momento que a gente é ungido na nossa fronte, a gente precisa também, né, lembrar que a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo por onde nós passamos, ou seja, evangelizar, dar bons testemunhos com a nossa vida e com a catolicidade das nossas ações. A gente confirma as promessas do batismo e consolida a graça batismal na crisma, né? Mas a gente também tem esse caráter indelével e também essa questão que a gente pode esquecer que nós somos soldados, nós nos tornamos efetivos soldados para estarmos lutando aí nessa igreja militante, né? Enfim, então, eu fiz só essa pequena intervenção porque acho que, às vezes, alguns ficam um pouco adormecidos para a própria vocação do católico. Né? Então, é importante a gente rememorar isso, é importante a gente deixar claro que, obviamente, a guerra não é fácil, obviamente, é uma guerra espiritual acima de tudo,
uma luta do bem contra o mal, né? A gente já é praticamente, né, uma espécie de campo de batalha. Nós somos um campo de batalha, né? A luta do espírito contra a carne, né? Gálatas 5 fala disso, né? A gente não pode satisfazer os apetites da carne, mas fazer exultar os frutos do espírito, né? E que assim seja. Mas que a gente não perca de vista a nossa missão, que é, de fato, imprimir essa catolicidade nas nossas ações, no nosso dia a dia, nossa vida. Enfim, é isso. Muito bem, meus amigos. Mais alguém gostaria de comentar ainda alguma coisa relevante ao tema? Paramos por aqui. Eu já... Passamos de 1 hora. Eu gostaria de aqui terminar, né? Que estão colocando apresentando alguns livros. Primeiro, O Caminho da Esperança, de Van Tuan. Né? Esse daqui é um livro que a gente hoje não encontra mais aqui no Brasil, mas em Portugal tem, que são as cartas, né? que ele escreveu quando ele estava na prisão, né? Lá no governo comunista. Depois tem esse outro livro que, tempo atrás, também na live com a Ana, né? Nós fizemos bastante referência, que é Torturados por Amor a Cristo. E se você quiser falar um pouquinho também do seu livro, Paulo, né? Do Foro de São Paulo, que saiu há pouco tempo, né? Acho que pode ajudar também muito como aprofundamento, compreensão do contexto desse tema. E a ideia desse livro, padre, porque muitas pessoas falam do Foro de São Paulo como, olha, um grupo que se reúne e define estratégias, né? Mas quais são essas estratégias? Quem são as pessoas? Quem são esses agentes? Como eles fazem? Então ele é um livro... Defendem. Exatamente, e mais do que defendem, implementam. Então ele é um livro que traz diversos relatos escritos num formato jornalístico de como o Foro de São Paulo teve a sua ascensão, a sua quase queda e como ele retornou com tanta força que nós estamos observando hoje em dia. E traz caso a caso, país por país, e cita diversos agentes, e muito bem documentado, com muitas fontes. O livro tem 240 páginas, 280 notas de rodapé com fontes, e dei preferência para utilizar sempre da grande mídia as notas. É um livro feito para pessoas que nunca ouviram falar do Foro de São Paulo, mas que entendam as ações, o que aconteceu na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Nicarágua, na Colômbia, no Brasil. A extensão da Operação Lava Jato como um problema grande para o Foro de São Paulo e como isso está sendo escondido aqui no Brasil, né? Porque, afinal, nós temos um candidato que ele não deve nada, mas todos os seus comparsas na América Latina, muitos deles foram presos, estão sendo indiciados e julgados com base em toda a corrupção envolvendo todas as empresas que estavam na Lava Jato. Então, são várias narrativas que vão passando, que vêm em cima disso e vai mostrando como, né, foi possível esse grupo voltar ao poder e hoje praticamente tomar todos os países da América do Sul. Só não temos hoje o Brasil, Paraguai, Uruguai e Equador. Todos os outros, né, estão tomados. Então, é uma situação bem complexa e é um livro que eu indico bastante, né, para quem queira, inclusive, não só entender sobre o Foro de São Paulo, mas tem aquele seu amigo que fala, um parente, um primo, um irmão, fala, mas o PT, todo mundo rouba, político rouba por conta de champanhe, carro e, perdão da palavra, prostituta. Ledo engano. Aqui você vai encontrar uma trilha muito bem estruturada para entender para que a corrupção da esquerda no Brasil ela serve, qual é a finalidade, né? E muitas das respostas passam pelo que está acontecendo na Nicarágua. Hoje, Tem Paulo, gente perguntando o nome do livro. Aqui, ó, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo. Esse daqui, ó. Opa, aí, tá aqui. Sim. Paulo, quais são os riscos hoje que você percebe, assim, né, como um estudioso desse tema da esquerda voltando ao poder? Padre, são diversos, tá? Eu poderia colocar aqui uma integração cada vez maior com a China, tá? O Brasil ele tende a virar um vassalo chinês em pouco tempo,
tá? Com o trabalho que já foi aberto desde o do final do segundo governo do Lula. O governo da Dilma Rousseff foi um governo que abriu muitas portas para a China. E acabar com o jogo de policial bom, policial mal que nós temos internacionalmente, onde o policial mal é a própria China e o policial bom para muitos aqui no Brasil é a Rússia. A Rússia é um dos principais garantidores do Foro de São Paulo. Tem acordos militares com a Venezuela, com a Nicarágua. A Nicarágua, por exemplo, tem uma autorização para a Rússia desembarcar 80 mil tropas, assinada esse ano, dentro da Nicarágua. Em agosto, Rússia, China, Bielorrússia, Venezuela e Irã estavam fazendo exercícios militares dentro do território da Venezuela. Dentro da Venezuela, nós temos o cartel dos sóis. O cartel dos sóis é o responsável por escoar mais ou menos 90% das drogas produzidas na Colômbia. Gustavo Petro foi eleito o presidente da Colômbia, um guerrilheiro do movimento M19. Ele já está pregando o fim do combate, né, às drogas, o fim da guerra às drogas. Segundo ele, isso está prejudicando a melhorar o meio ambiente. Olha só, né, que pauta maravilhosa. Na ONU. Estão falando na ONU. Está já promovendo a reintegração do que é chamada Gran Colômbia, entre a Colômbia e a Venezuela. Reestabeleceu as relações diplomáticas. O cartel dos sóis da Colômbia distribui em torno de 25% da cocaína produzida no mundo anualmente. O cartel dos sóis é operado dentro das Forças Armadas venezuelanas a mando do Maduro e do Diosdado Cabello. Essa gente é altamente ligada à cúpula do Foro de São Paulo. Boa parte da instrumentalização do Foro de São Paulo passa pelo eixo Caracas, Havana, Cidade do México. Qual a ligação do Foro de São Paulo com a Ursal? O que é a Ursal? A Ursal é só um conceito, na verdade, né, padre? É o conceito da pátria grande. A Ursal foi o que criaram quando o pessoal fala, por exemplo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós tínhamos a URSS, né? A Ursal o pessoal pegou como uma sigla, só para nomear. Por exemplo, seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, seria a Ursal. Mas o nome correto que eles mesmos utilizam é o Projeto da Pátria Grande, né? Por exemplo, é algo que eu tenho falado há bastante tempo. No ano passado, no final do ano passado, o Evo Morales estava fazendo um tour pela Bolívia, porque o seu boneco, né, de ventríloco, o Luiz Arce, que é o atual presidente da Bolívia, estava tendo dificuldades, alguma satisfação popular. Ele sai às ruas, né, e indo ali já para a zona rural, fazer essa carreata. E um desses dias ele levou o embaixador da Argentina com ele no caminhão. Depois que ele fez um discurso, o embaixador da Argentina pega o microfone e fala: a direita está perdendo tudo aquilo que eles acharam que estavam conquistando, nós não vamos parar, nós vamos retomar todos os países e só falta agora o companheiro Lula voltar e ganhar as eleições no Brasil para liderar o projeto da Pátria Grande. É disso que nós estamos falando. É esse nível. Enquanto isso, nós temos aqui a impossibilidade de qualquer propaganda eleitoral falar sobre isso. Toda propaganda eleitoral que trata sobre isso, não, tem que tirar do ar, não pode. É a instrumentalização total do Estado. É complicado, é triste, e infelizmente para a maioria da população brasileira esse assunto não chega. O que chega é a picanha passada na farinha. Me desculpem o palavreado, mas eu vou aqui falar o que o Lula falou. Quando eu falo da picanha com aquela capa de gordura passada na farinha com a porra de uma cerveja gelada, o povo vai à loucura. É isso que muita gente ainda está acreditando. Eu peço desculpas, mas é porque a gente às vezes tem que ser claro no que a gente está colocando. E o perigo que nós estamos enfrentando no Brasil não aqui não quero desrespeitar a Cris, porque o trabalho que ela faz é importantíssimo, mas o perigo maior não está nos corredores de Brasília. Né? O perigo maior está em instâncias supranacionais. Existe a possibilidade, inclusive, de integração até de moedas, né? Voltar com financiamentos absurdos que o Brasil fazia, tudo, né, seguindo a cartilha de Lenin, com um verniz de legalidade. Então, a situação é extremamente crítica, meus amigos. Eu não vou dourar a pílula. Se o Foro de São Paulo volta ao poder no Brasil, nós
teremos problemas seríssimos. E como não tivemos antes. Ah, mas tivemos 16 anos do PT e eles só desviaram dinheiro e etc. Sim, olha o nível de ruptura que nós chegamos. Só por falar isso daqui, a gente já pode ser preso. Só por estar conversando aqui. O Brasil já é uma ditadura, pelo menos até o dia 2 de novembro, porque as medidas da quinta-feira da semana passada são válidas até 72 horas depois da eleição, até o dia 2 de novembro. Então, meus amigos, a situação é crítica. Quem acha que nós estamos vivendo... é só um joguinho eleitoral, uma brincadeira. Não, vocês estão vendo o comunista embaixo da cama? Ok. É normal enquanto não é no meu quintal. Mas lembre-se do que o Mauro Iazzi falou dentro de um auditório de uma universidade. Você diz que você é uma boa pessoa, você é conservador, mas você é um bom cidadão? Eu acredito em você. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos preparar um bom paredão e vamos colocar você na frente de uma boa carabina e será utilizada uma boa bala e depois disso uma boa cova com uma boa pá. Com o conservadorismo e com a direita nenhum diálogo, luta. Tá? É isso o que essa gente, se pudesse, faria com a gente. Não sou eu que estou falando, Mauro Iazzi, procurem no YouTube e vocês vão encontrar isso. E isso passa primeiro por você ser cristão. Essa é a primeira porta. Então, a situação é extremamente grave. E eu não sei, a Cris eu tenho certeza que tem essa noção, mas eu não sei quantos políticos no Brasil têm a noção desse perigo. Muitos passaram 4 anos brincando de postar coisas com hashtag na rede social. E essa conta vai ser cobrada. E com sangue, infelizmente. Tem um outro detalhe também, um outro acréscimo. O Leonardo Boff, numa live recente, que até viralizou, né? Não sei se vocês chegaram a ver, ele falava o seguinte, olha, o Lula, nessa campanha, nesse discurso dele, ele está moderado, mas é para fora. Porque quando ele assumir, ele vai implementar tudo aquilo que a gente queria que ele tivesse implementado e não implementou. Então, quer dizer, o próprio Leonardo Boff, né? Que é um dos maiores teólogos da libertação, todo mundo, obviamente, já ouviu falar, né? Não preciso nem citar, porque até, Deus me perdoe, leva até pecado só de pensar nessa criatura, né? Dada o potencial lesivo que ele tem, danoso, né? E destrutivo. Mas eu estou citando esse exemplo, esse caso, até para que vocês pesquisem mesmo. Quem não está acreditando, ou quem ainda tem uma pontinha de dúvida, é aquilo, precisa acreditar no que eu estou dizendo, que o Paulo, o Marlon, ou até mesmo, com todo respeito, ao padre está dizendo. É só vocês pesquisarem. Vão lá no Google. Agora, pesquisem antes que censurem. Também tem isso, né? Porque tem muita coisa que eles querem omitir justamente porque não é interessante para a campanha do outro lado. Então, eles querem blindar a campanha do outro lado, né? E aí eles tentam censurar, eles tentam, de fato, reescrever a história. Tentam reescrever a história. Hein? Exatamente. Para praticar uma espécie de silenciamento coletivo. Né? Nós todos somos vítimas disso. Agora, temos que saber, né? Com que armas nós lutaremos. É óbvio que a arma espiritual é, acima de tudo, a principal. Né? Então, jejum, penitência, oração e, claro, a ação não pode ficar de lado em hipótese alguma. E a ação, nesse momento, na minha humilde opinião, a principal delas é a ferramenta do conhecimento. Quando a gente conhece, né? Quando a gente descobre a verdade ela liberta. Então, quer dizer, se você ainda está meio indeciso, se você ainda está ainda duvidando sobre a gravidade do problema, não está entendendo a gravidade do problema, que foi muito bem relatado aqui nessa live, que você, então, pesquise, vai lá, vasculha, então. Né? Com perdão da expressão, mas vai lá investigar você mesmo. Verifica, por exemplo, o que aconteceu em relação ao aborto, né? Como é que foi a implantação do aborto ao longo dos anos da era PT? Porque isso é assustador. Eu até fiz um documentário, Fábio, não sei se alguns têm conhecimento aqui, mas eu estou fazendo, né? São 6 episódios. São 6 episódios, né, que a gente está demonstrando cabalmente, lastreado em documentos hábeis e idôneos, tá? Que fique claro. Então não tem achismo ali, só tem fatos. Inclusive, colocando ali a ministra, né, do Lula falando abertamente sobre o assunto, mostrando os documentos. Então, enfim, ali é muito claro. Né? Como quando sairão os demais episódios, Cris? Então, a gente lançou o segundo, acho que foi ontem ou anteontem, e a gente vai lançar agora um por dia, porque a gente quer, de preferência acho que até quinta-feira, finalizar isso.
Até para que nosso receio é que, né? Vocês sabem muito bem qual é o receio que a gente tem, né? Sim. Então, é importante que as pessoas saibam da verdade. E investiguem também, com seus próprios olhos, porque já que a pessoa, às vezes, acaba sendo um pouco como Tomé, né? Acredita só vendo, ou seja, crê só quando toca, quando vê ali com seus próprios olhos. Então, beleza, vai lá, porque o que não falta são fontes para que a gente chegue a essa conclusão, tá? Então, é só essa exortação que eu faria aqui e também essa colocação a respeito do Leonardo Boff, que tem muito a ver com o que o Paulo falou, né? Até porque é o seguinte, meus amigos, ainda tem gente, como ele falou também, que ainda está dizendo assim, ah, não, mas eles ficaram quase 16 anos no poder e não aconteceu nada disso. Ledo engano, né? Com certeza, muitas coisas foram implementadas, mas eles estavam inicialmente adotando uma estratégia paulatina de marxismo, uma coisa paulatinamente. Introdução do socialismo, por assim dizer, paulatinamente. Porque, da mesma forma que ele falou, o exemplo do incêndio na floresta, né? E também, né, é importante a gente dizer que nós também temos um papel. Que eu diria o seguinte, quando uma floresta ela cresce em silêncio, se ela está crescendo em silêncio, ninguém está vendo, né? Mas tem a floresta crescendo. Então, nós temos que ser essa floresta crescendo em silêncio. De que modo? Né? Com as armas corretas. E o antídoto aqui é o conhecimento, é a formação intelectual, inclusive. A gente tem diversos livros. Aqui foram citados vários. O exemplo do livro do Marlon, o exemplo do livro do Paulo. E tantos outros que o padre muito bem citou. Aí, o professor Felipe Aquino, o padre. Isso. Esse livro é fantástico. Marxismo, uma ideologia atraente e perigosa. Excelente, bom começo. Sensacional. Esse livro do professor Felipe Aquino é sensacional mesmo. Eu vi de cabeça para baixo ali, mas identifiquei logo. Enfim. Professor Felipe Aquino é um monstro. Oi? Professor Felipe Aquino é um monstro. No melhor. Eu tenho. Ele é sensacional. Desculpa. Claro. Não, claro, eu já encerrei minha parte. Cris, se você puder, dar uma breve palavrinha ainda sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030 é outro, vou usar uma expressão aqui, para muitos, né, é como se fosse assim, um fantasma que a gente está vendo e eles acham que não existe. Eles acham que é aquilo. Não, matéria de conspiração, qual o problema? Uma agenda de sustentabilidade. Olha, uma preocupação com o meio ambiente. É só isso. Não é só isso. A Agenda 2030, ela tem itens, ela tem pontos que são nefastos e que são a introdução daquilo que nós sempre lutamos contra. Por exemplo, tem lá, eu confesso que não vou lembrar o número, mas acho que é o 5. Ele fala dos tais direitos sexuais e reprodutivos, que é o eufemismo para aborto. Ele fala também da questão da sexualização, só que ali travestido de quê? Ideologia de gênero, as questões de gênero. Identidade de gênero. Eles mencionam isso. Só que aí que está a outra questão. Por que eu falei do antídoto... Oi? Tá. Não achei que tivesse... Perdão. Por que eu falei do antídoto ser o conhecimento? Quando a gente estuda, por exemplo, as fontes primárias, a gente descobre, né? A gente consegue desnudar tudo. Ou seja, não fica pedra sobre pedra, né? Quando a gente estuda as fontes primárias, por exemplo, da ideologia de gênero, a gente vê muito bem qual que é o papel, o que eles desejam, qual que é realmente a intenção, tipo, central ali. Quando, por exemplo, a gente estuda feminismo, isso também é uma das pautas, né? Que a gente sempre lutou contra. É porque quando a gente vai lá e lê os livros das feministas, porque é muito fácil feminista chegar e falar, eu sou feminista, luto pelos direitos das mulheres, sem saber o que é feminismo na essência, na prática. É muito confortável, né? Até risível as pessoas dizerem que são feministas sem ter lido um livro de uma feminista renomada aí, entendeu? Não, então ficarem citando aí o discursinho pronto de uma Berenice Bento da vida, de uma Débora Diniz da vida, né? Que é uma das maiores cabeças aí do aborto. Então, assim, a gente tem que observar que é fundamental estudar essas fontes. Então, assim, estudar o Sulamit Firestone, a Kate Millett, a Judith Butler, para conhecer melhor a ideologia de gênero, o feminismo, até para saber contra o que nós lutamos, né? Até para conhecer melhor o nosso inimigo. Na arte da guerra, isso se fala isso. Conheça o seu inimigo, as estratégias do seu oponente, do seu inimigo, para que você possa melhor combatê-lo. Né, combater com as armas corretas, né, essas estratégias do inimigo. Então, a Agenda 2030, ela tem, na sua aparência, ela parece uma coisa de fato, não, inofensiva, não tem problema nenhum. Como eu falei, sustentabilidade, meio ambiente, etc. Só que qual que é o conteúdo? Ali o conteúdo, ele é nefasto em muitos sentidos. E tem gente aplaudindo a Agenda 2030, a introdução da Agenda 2030. E detalhe,
Uma coisa sobre o qual a gente não poderia deixar de falar. A questão da soberania nacional. O Brasil é um país soberano. A gente não pode relativizar ou entregar a nossa soberania, esvaziar a nossa soberania, para que, por exemplo, o ente não eleito, o ente governamental, ou melhor, o internacional não eleito, fale, né, ou faça as vezes do povo. Quer dizer, nós temos princípios e valores, que são valores da população, majoritários da população, como disse. Tem, por exemplo, o princípio da soberania popular, né? No caso, eu hoje estou deputada federal, então eu represento os valores, né, do povo brasileiro, esses valores majoritários, eu preciso respeitar isso, óbvio. É esse o papel do representante, não é impor a ditadura das minorias, não, como muitos fazem aí do outro lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas pautas de Agenda 2030, etc., ou então mesmo até aquela coisa da engenharia da própria ONU, o que eles desejam é isso, é criar uma governança global, esvaziando, né, e acabando, mesmo solapando, com as soberanias nacionais. Ou seja, você destrói, você relativiza a soberania nacional para que você, entre aspas, entregue essa soberania, entre aspas, nas mãos de um ente não eleito. Que história é essa? E tem gente aplaudindo isso. Tem gente achando o máximo. Essa questão da Agenda 2030 ela já está extremamente avançada, né? O próprio governo Bolsonaro enfrentou durante todo o período muita dificuldade, porque existem leis que foram aprovadas, que criaram, por exemplo, um comitê ligado, vinculado ali ao governo federal, mas também composto por entidades não governamentais, que aí tem aquela coisa dos mandatos. Então, assim, o governo Bolsonaro teve que conviver com um órgão de implantação e monitoramento da Agenda 2030. E esse órgão, ele fez durante todo o governo Bolsonaro e fará sempre pressão em cima de ministérios, como se fosse um outro presidente da República, só que um órgão de ONGs e representantes para implantar a Agenda 2030. Então, a Damares estava lá fazendo um trabalho de acordo com as políticas, o plano de governo, que foi vencedor em 2018, mas vinha pela culatra uma recomendação com órgãos fiscalizadores dizendo, você está cumprindo os objetivos, o que você está fazendo para cumprir o objetivo número 5 da equidade de gênero, que inclui aborto, o que você está fazendo para perseguir isso? Porque é compromisso do Estado. Então, a Agenda 2030 virou política de Estado. E todos os ministérios, eu dei um exemplo só, todos os ministérios sofrem esse tipo de pressão, sofreram e continuaram sofrendo. Por justamente isso que a deputada colocou muito claramente, por um agente não eleito. Né? E como a Agenda 2030 é objetivo e indicador, e aquilo é um plano de governo muito mais bem amarrado do que qualquer plano de governo pode ser feito. Né? Então, ele vai cerceando. E a o gente pior... vira uma democracia fake. Tu escolhe um governante que está meio que obrigado a cumprir a Agenda 2030. Até o Bolsonaro sendo reeleito, é um grande elefante que tem que lutar contra, e não vai ser nada fácil, que é conseguir fazer as coisas que têm que ser feitas apesar dessa Agenda 2030. O que tinha que se trabalhar também em paralelo é para acabar com essa lei, né? Ou revogar, ou reestruturar isso, porque isso virou política de Estado. Mas, na verdade, é do Estado da ONU, né? Porque a Agenda 2030 não é feita por nós. E o pior, Marlon, é que a Agenda 2030 ela já está sendo imposta em trabalhos de universidade como uma verdade absoluta. Você já tem que entregar o trabalho baseado nas ODS. Isso está acontecendo. E as empresas não precisam de autorização estatal para implementar a Agenda 2030. O pessoal está falando bastante do ESG hoje em dia, e é importante falar. Mas o ESG só é uma máscara da Agenda 2030 e suas ODS. Então já está sendo implementado. E o pior é que é o seguinte, eles começam isso pelas grandes empresas, pelas multinacionais, implementam esse tipo de filosofia na cabeça dos funcionários, e os estados que não seguirem isso, essas empresas, então você não vai seguir, a gente vai tirar. Vejam o que aconteceu com o Sri Lanka. O que aconteceu no Sri Lanka foi justamente isso. As políticas ESG elevaram o Sri Lanka a uma pontuação quase máxima de políticas ESG. Só que quando você vai ver na prática, isso destruiu a economia, porque eles são grandes produtores de chá, o povo começou a passar fome. E não se enganem, meus amigos, o ano que vem a nossa principal batalha vai ser contra o terrorismo ambientalista aqui no Brasil. Eles estão vindo com tudo para cima do agro, e a troca de cargo que está sendo oferecida aí, estão tentando jogar Simone Tebet como ministra da Agricultura. Tá? Peguem o último debate da Globo do primeiro turno,
a fala da Simone Tebet sobre o agronegócio. É a política ESG Agenda 2030 ipsis literis. Ipsis literis. Tá? Pessoal do agro, preparem-se para a guerra. Independente de qual. Se o Lula for reeleito, vai ser pior, porque vai ter o apoio do governo. Com o Bolsonaro, a gente vai ter um governo ainda para poder tentar enfrentar tudo isso. Mas, pessoal do agro, se preparem, mas se preparem bem. Vocês estão vendo lá com os fazendeiros na Holanda, no Canadá, tá longe? Ano que vem vai vir com força. É porque também é a questão do lobby, né? Em todos os sentidos, tem um lobby muito forte, muito pesado do outro lado. Dos militantes mesmo, que querem implementar esse tipo de agenda, esse projeto político, ideológico, projeto de poder. Né? O governo atual, graças ao bom Deus, né? O governo Bolsonaro tem sido resistência a essas pautas, esses projetos. Como vocês falaram, é muito, muito, muito difícil, porque tem que ser um trabalho de resistência ao lobby. Aos lobbies, né? Vou usar no plural. Então, assim, a gente precisa de fôlego, né? E é por isso que, em hipótese alguma, o PT pode voltar ao poder. Pelo amor de Deus. Porque senão a gente está entregando o nosso país, não só a Agenda 2030, mas a tudo aquilo que a gente já falou que é contrário, sem contar a questão do Foro de São Paulo, que o Paulo elucidou muito brilhantemente. Então, quer dizer, é um negócio gravíssimo. Desculpa, padre, mas assim, a gente está na reta final. E assim, a gente precisa fazer o povo acordar. Não dá para brincar de votar, gente. Você não está indo para a fila comprar um pão, não. Você está indo votar, decidir o futuro da nação, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos. Então, assim, bota a mão na consciência, entenda de uma vez por todos. Né? Os indecisos de plantão, os omissos de plantão, por favor, não condenem. Né? Como Jesus, infelizmente, foi condenado por conta de uma omissão de Pilatos, não condenem o país por conta da sua omissão. Pelo menos ter caridade para com as futuras gerações. Então, é uma questão aqui, não é de me simpatizo com esse, com aquele. Não, são projetos. Nós temos que olhar os projetos que cada um defende. Né? Depois, eu acho que é interessante a gente terminar fazendo menção à Carta da Terra. Quiserem comentar um pouquinho sobre isso? Porque, né, citamos aqui Leonardo Boff, né? E esse é um homem que está por trás de tudo isso, né? E muitas pessoas não sabem o que é a Carta da Terra, né? E hoje né, se tem muitos espaços, até espaços católicos, acabam tendo isso como, né, o novo decálogo, né? Padre, eu vou ser bem breve, mas a Carta da Terra ele faz parte de um projeto. Eu tenho um livro aqui que eu quero indicar para o pessoal, que é esse daqui, ó. Falsa Aurora. Tá. É um livro nada pequeno, né? Mas é até interessante essa imagem que tem aqui atrás. Faz parte de um projeto de criar religião universal. E o que passa para instrumentalizar essa religião universal? O panteísmo, que é a adoração a Gaia, a adoração à Mãe Natureza. E a gente vê que isso está começando a ser infiltrado de maneira brutal dentro da igreja. Se a gente lembrar de 2019, Sino da Amazônia, Pachamama, entre outras coisas. Nós temos vários padres missionários na Amazônia que estão lá há décadas e ficam felizes e batem no peito de nunca ter feito uma conversão de um índio. Né? Estão lá fazendo eucaristia com um pedaço de mandioca. Né? É mais ou menos nesse nível a coisa. Então, quando a gente vai falar da Carta da Terra, a gente tem que entender que por trás de tudo isso existe a intenção de criar uma religião biônica, universal, centralizada, com uma fé artificial, para que você sinta um quentinho no coração, mas para que você não tenha uma fé mortificante, como é aquela pregada pela Igreja Católica. Né? Acho que o grande diferencial da Igreja Católica é isso. Quando você conhece a Igreja Católica em profundidade, você percebe que é uma religião que te pede a sua mortificação. Não é para você ficar bonitinho falando Ave Maria, cheia de graça. Não é igual esse pessoal vende na TV aí com falsos padres também. Né? Isso passa muito pela questão da Carta da Terra, padre. Eu tentei ser bem sucinto aqui. Sim. É isso aí. Então, nós concluímos. Agradeço muito, né, a disposição, a prontidão de vocês. Nós encerramos, então, né, com a presença de vocês esta semana que tivemos, né, de jornada em defesa da vida
e da liberdade. Nós começamos com o Dom Adair e hoje fechamos com chave de ouro, né, com vocês. Então, se quiser dar uma palavrinha final, primeiras damas. Padre, só queria mesmo agradecer ao senhor pela oportunidade, né, pelo espaço concedido, pelo convite. É sempre uma honra estar com o senhor, ombreado ao seu lado, né? O senhor que é um grande defensor da vida, da família, e eu testemunho isso, inclusive, o senhor foi um grande combatente daquele caso lá da Santa Catarina, né? Na verdade, daquela menininha, né, que, enfim, culminou no assassinato daquele bebê, infelizmente, da menina de 29 semanas. Caso escandaloso, né? E contou aí com a sua, não só a sua ajuda do ponto de vista, vamos dizer assim, missionário, né? Como alguém sacerdote, que obviamente estava preocupado com a questão espiritual, mas também que foi ali para tentar mostrar, né? Desnudar aquilo que, infelizmente, precisava ser desnudado. E eu falo isso porque a gente estava tratando de uma obviedade. Era uma vida humana que precisava ser protegida e respeitada. Né? E, infelizmente, muitos ali foram defensores do cancelamento daquela vida, ou seja, né, do assassinato daquele bebê. Então, aqui eu tenho uma profunda admiração pelo senhor, sem demagogia nenhuma. Então, podem sempre contar comigo, falo isso também, estendendo aos demais. O Marlon também é um grande defensor da vida, da família, tem livros, inclusive, escritos aí contra o aborto. O Paulo, confesso que eu estou conhecendo um pouco mais agora, mas para mim foi uma honra, Paulo, poder estar aqui contigo, ouvindo e aprendendo contigo também. Vou imediatamente comprar esse livro, confesso que eu não conhecia, né, mas foi muito satisfatório, né, ouvir a tua exposição, até porque a gente está sempre fazendo esse intercâmbio, né, de conteúdo, etc. Então é muito bom, muito bacana. E também vou replicar isso, com certeza. Então é isso, queridos. Muito obrigada. Vamos em frente. A perseguição aos cristãos, ela é uma realidade no Brasil, né? Mas pode se tornar muito pior a depender do que vai acontecer no dia 30 de outubro. Então, como citei há pouco, repito, que nós votemos com consciência. E católicos, aí eu falo agora direcionado aos católicos, votem como católicos, não votem como ímpios. Olhem os projetos. Não estamos falando de 2 candidatos, não. Nós não estamos falando de 2 pessoas. Nós estamos falando de 2 visões de mundo, de 2 projetos absolutamente diferentes, diametralmente opostos um dos outros. Né? No caso, nós temos um lado, um cara que sim, comete erros como todo mundo, porque é um ser humano, é pecador. Né? Que óbvio, vocês sabem, Bolsonaro. Né? Que é um cara que está tentando lutar pelos nossos princípios, pelos nossos valores. E nós temos outro lado que comete crimes. Então escolham se vocês querem alguém que cometa apenas erros ou um lado que cometa crimes. Então é isso, né? Eu acho que talvez seja esse, e que obviamente defende tudo aquilo que nós repudiamos, que nós combatemos. Que no caso, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, né? É isso, meus amigos. Então, votemos com consciência e, acima de tudo, que nós possamos colocar o nosso joelho no chão pelo nosso Brasil, ouvindo muito bem a exortação de Nossa Senhora de Fátima, que já falava lá atrás a questão dos males do comunismo que se espalharia, a apostasia também que viria por conta do próprio comunismo. Tá? Então, assim, nós queremos colher esses frutos, nós queremos colher esses frutos podres do comunismo, e nós queremos que o nosso país deixe de ser um país soberano para ser um país entreguista, para que outros entes, atores, né, políticos não eleitos possam dizer aquilo que é melhor para o nosso Brasil. É isso que nós queremos? Nós queremos cultuar aí as pachamamas da vida? É isso que nós queremos? Ele falou da Carta da Terra, eu lembrei disso também. Né? Ele falou da questão da filosofia panteísta, a questão panteísta, né, do panteísmo, né, e da religião neopagana, do neopaganismo, perdão. A filosofia, a questão do neopaganismo, isso é importante. O Papa Bento XVI, ele foi um grande combatente disso. Então, que a gente conheça um pouco também da história da igreja, que nós olhemos para trás, o que aconteceu, o que o comunismo produziu. Miséria, morte, genocídio, é isso. A gente não quer atrair isso para o nosso país, né? Essas perseguições, essa miséria, né? A corrupção em todos os sentidos, não só no sentido monetário, mas também moral, espiritual, intelectual. Então, que fica aqui esse meu pequeníssimo, minha pequeníssima intervenção. Eu sei que fui um pouco exaustiva aqui na forma de falar, mas enfim, perdão por qualquer coisa e contem sempre comigo com as minhas humildes orações. Deus abençoe a todos. Obrigado, Cris. Marlon. Quero agradecer também, né, o convite, uma honra estar com todos vocês, com o Padre Pedro, com a Cris, com o Paulo, né, já nos conhecemos há alguns anos, né, todos aí, acompanho o trabalho de todos vocês, e é com certeza uma alegria estar aqui com vocês para falar, compartilhar um pouco e aprender sobre esse tema, que é tão grave, tão importante, como nós já destacou, né, é um momento crítico, essa escalada
de perseguição aos cristãos, de cerceamento de liberdades, ela está em todos os lados, né? Há um projeto realmente de perseguição que detém tentáculos em todas as áreas, né? Agora, no dia 30, eles estão tentando ter a última cadeira de poder. Se eles conseguirem essa última cadeira de poder, vai acelerar muito mais. Se não conseguir, ainda serão árduas as próximas batalhas. Porque, de fato, nós estamos né, num momento de pós-democracia, né? Estamos vivendo exatamente isso. Né? Falávamos tanto, né, na era da informação, né? Estudei na faculdade, o pessoal falava disso. Estamos agora na era da censura e na era da perseguição. Essa é a verdade. Onde países do Ocidente, agora na pandemia, pós-pandemia, novo normal virou a perseguição, a censura, o controle incisivo em cima do cidadão. E nós precisamos alertar as pessoas o máximo possível. E fica aí, né, para que estou como editor do livro, fica aí a sugestão, Cristofobia. Tem na livraria do Paulo, acho, né? Tem lá na livraria do Paulo. Com certeza. Então, vai lá PH, como é a livraria do Paulo? Livraria phvox.com.br. Livraria PH Vox. Então, está lá o livro Cristofobia e provavelmente outras indicações que o padre já colocou aqui. Sim. Agradeço mais uma vez aí a todos vocês. Obrigado. E comprem os livros do Christian também, irmão do Marlon, que é genial. Sou fãzão do Christian. Padre, eu quero agradecer muito o convite, mandar aqui, aproveitar um abraço para o Padre Vander também, né, que nos colocou em contato, queridíssimo demais. E parabenizar, Padre, pela coragem, porque nós sabemos que não é fácil, né, defender os valores católicos de fato, né, principalmente para os padres, né, que estão se colocando como capitães, digo até mais, como generais nesse combate de nós, leigos. Nós temos que valorizar. Eu estava em Aparecida no dia 12, eu presenciei tudo aquilo que aconteceu lá na Catedral Antiga, na Matriz Velha, lá em cima. Participei do Rosário com o pessoal do Santo Dom Bosco. Foi algo muito triste. Foi completamente diferente o que aconteceu lá do que a mídia colocou. Né? Foi simplesmente assim, algo absurdo. Diversos leigos católicos querendo rezar o rosário em praça pública e sendo impedidos por alguns clérigos. Então isso foi muito triste, algo que a gente nunca quer ver. Mas, independente do que aconteça no domingo, que a gente lembre o que a gente pede no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se for da vontade de Nosso Senhor, que a gente passe por isso, que nós não peçamos para nos livrar do mal somente, mas que tenhamos força também para enfrentá-lo, porque nos livrar é pela misericórdia divina, mas ter força também faz parte daquilo que Nosso Senhor pede para nós. E Cris, se acontecer o pior, a gente vai precisar muito de você, viu? Reza por mim. Exatamente, minha querida, porque vai ser duro, né? Vai ser difícil e a gente vai precisar muito de você lá, viu, minha querida? Então, humanamente, a gente não tem força para nada, mas exatamente. Deus capacita, e capacita mesmo. Deus dá graça. Dá Uma graça. coisa bonita que a gente vê lá no final, no Catecismo, quando termina os mandamentos, diz assim, o que Deus manda, Ele torna possível pela graça. Nós cremos nisso, né? Que a obra dele, ele é fiel. E eu só queria terminar, Padre, exortando a todos, né? Atendamos o pedido de Nossa Senhora em Fátima, em simples. Rosário, terço diário, pelo menos o terço diário, gente. 20 minutinhos. A oração, o terço tem um poder que vocês não imaginam. E tá maravilhosamente assim, lindo que a gente está vendo, a união de milhares, centenas de milhares de católicos fazendo terços, rosários, sabe? É algo assim que eu fico feliz só de lembrar do que está acontecendo. Quando acabar a eleição, independente do resultado, vamos manter posição, porque a luta não vai ter acabado, não. Ela vai piorar e muito. Vai piorar e muito. Dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora disse em Fátima, muitas almas vão para o inferno por falta de alguém que reze e faça penitência por elas. Essa batalha continua e vai continuar depois, né? Então, precisamos rezar, fazer penitência. Bem, todos os meus livros também estão lá na livraria, né, do PH Vox. Esse livro aqui, Contracepção, Perigo para o Seu Corpo e para a Sua Alma, muito importante.
o livro Fenômenos Preternaturais, o Santos ou Nada, o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser um Católico e Padres Nos Ensinem. Muito bem. Por enquanto são estes. E é isso aí. Então, eu acho muito importante, né? A oração, a penitência e também o estudo, né? Porque Deus nos diz em Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de doutrina, né? Então, é fundamental que a gente conheça para que a gente possa amar, defender, né? Aquilo que para nós é tão sagrado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Essa live também ficará salva lá no meu canal do YouTube. Vamos compartilhar nesses dias, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas e Deus possa afastar tudo aquilo que não é da sua vontade do nosso meio. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Obrigado, Amém, irmão. Padre. Muito Tchau, obrigada. Cris. Tchau, Marlon. Sua bênção. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até breve. Amém. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.